Para o discurso público de hoje, contamos com o nosso irmão Heber Troiano, que irá discorrer sobre o tema Seja liberto deste mundo em escuridão. Se quiser anotar, seja liberto deste mundo em escuridão. Vamos dar atenção ao nosso irmão. Alta tecnologia no campo, o agrotech. Alta tecnologia na saúde, vacinas desenvolvidas rapidamente que controlam epidemias, viagens espaciais, carros elétricos, aparelhos eletrônicos de última geração. Quando você olha para o mundo nos dias atuais, você vê desenvolvimento em muitas áreas, em todas as áreas. A tecnologia, sempre ela está por trás desses desenvolvimentos, na indústria e em muitos outros campos. Aí quando muitas pessoas olham para essas coisas de modo separado, a conclusão que chegam é que o mundo está indo bem, que o mundo é moderno, o mundo é bem esclarecido. Mas, quando a gente olha para o mundo como um todo, a gente percebe que esse progresso do campo material, do campo científico, da tecnologia, não resolve muitas das questões que a humanidade enfrenta. Então, nós precisamos olhar e ajustar nossa maneira de ver para olhar o mundo não separadamente em algumas coisas, mas como um todo. E quando a gente olha, observa o mundo como um todo, a gente percebe que o mundo está em escuridão. Por que podemos dizer isso? É simples. Atitudes que antes eram encaradas, algum tempo atrás, como antissociais e erradas, hoje é totalmente aceita pela maioria das pessoas. Mudou-se muito os conceitos. As famílias antigamente eram famílias conservadoras. O que tem acontecido hoje? Há muita falta de amor na família. Esse é um sintoma da escuridão. Falta de amor. Essa falta de amor faz com que muitos sejam desobedientes aos pais. E muitos também não amem nem mesmo os membros da sua própria família. É por isso que às vezes a gente vê casos de abandono, casos de abusos e casos de violência dentro de uma família. Tem coisa que acontece que a gente nem acredita. Acredita porque ouviu que de fato aquilo aconteceu. Então note, falta de amor na família. Falta de fé em Deus é um outro aspecto. Em muitos países, principalmente nos países considerados modernos e esclarecidos, foi dali que surgiram a ideia do ateísmo, o fato de que as pessoas não acreditam em Deus. E se isso não fosse o suficiente, os que não acreditam em Deus acreditam na evolução. É como se jogasse essa folha de papel aqui, no chão, e deixasse ali, e ela fosse se transformar em alguma coisa. Dá para acreditar nisso? Mas muitos acreditam. E na questão da imoralidade sexual, da moral, está muito degradante. Casamento. Antigamente as pessoas tinham uma consideração muito grande pelo casamento. Hoje algumas pessoas acham que a traição é normal. Outros já dizem assim, nem é necessário casar. Casar para quê? Então a forma como Jeová Deus instituiu o casamento lá no Jardim do Éden está muito longe dos padrões que nós vemos hoje.
Está muito longe das pessoas aceitarem também aquilo que o Criador estabeleceu como modelo de uma família. Então hoje a gente vê o mundo na questão da moral cheio de alternativas. Pois bem, o que aconteceu? Se tivesse uma régua como limite, essa régua está aqui, a humanidade foi abaixando essa régua da moral, abaixando e perdeu-se de vista. Baixou os padrões do mundo de maneira deliberada. Então é um combo, né? Nesse combo vem tudo: falta de amor na família, falta de moral, falta de fé em Deus. Por quê? Porque nós vivemos na geração eu. Eu acho assim, eu gosto assim, eu quero assim, e é assim que eu vou fazer. É assim que caminha a humanidade. Todos esses fatos mostram que o mundo está em escuridão. Mas por que o mundo está em escuridão? Essa é uma pergunta importante. A Bíblia, irmãos e amigos presentes, responde isso para nós. Vamos ver? Vamos acompanhar a leitura juntos aqui de Efésios. O capítulo é o 4. E a gente vai ler os versículos 17 ao 19. Efésios capítulo 4, 17 ao 19, que nos diz assim, o apóstolo Paulo falando, né? Portanto, digo e os exorto no Senhor, não andem mais como andam as pessoas das nações, na futilidade das suas mentes. Elas estão mentalmente em escuridão e apartadas da vida que pertence a Deus por causa da ignorância que há nelas, por causa da insensibilidade do seu coração. Tendo perdido todo o senso moral, entregaram-se à conduta insolente para praticar com ganância todo tipo de impureza. Então, o que aconteceu com a humanidade? A humanidade, o versículo 18 diz, está mentalmente em escuridão. Não consegue discernir as coisas, o certo do errado, o bom, o correto. E aí demonstra o desrespeito, desprezo, desconsideração pela lei divina. É por isso que o mundo está assim, embora seja considerado moderno por muitos e esclarecido. Pois bem, quem é o responsável por esta situação que nós vemos no mundo hoje? A Bíblia, ela identifica os governantes mundiais. Não são governos humanos, mas são forças espirituais invisíveis que influenciam homens e nações. Mas tem um chefe deles. Este é Satanás. Ele é o fomentador da maldade que existe no mundo. Segundo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que ele tem uma ação contínua, influencia mesmo a humanidade. Diz que ele tem cegado a mente das pessoas. Ele consegue fazer isso. E ele é responsável pela situação descrita aqui pelo profeta Isaías. Vamos ver a Bíblia novamente. Convido todos a acompanharem, por gentileza, Isaías, as palavras do profeta no capítulo 60, no versículo 2, quando diz assim, Isaías 62, veja, a escuridão cobrirá a terra, e densas trevas envolverão as nações. Satanás tem causado este efeito. Em um ambiente escuro, assim, sem iluminação, as pessoas não conseguem distinguir a maneira correta de agir. E qual é o objetivo principal de Satanás por causar essa escuridão espiritual? É atacar a soberania de Jeová, é voltar as pessoas contra o soberano Senhor Jeová, e também fazer com que as pessoas não tenham acesso à luz da verdade contida na palavra de Deus. É por isso que ele distrai as pessoas com tantas coisas, para afastá-las de Jeová
e da luz da verdade. Seus métodos demoníacos têm tido êxito em influenciar muitas pessoas, infelizmente. Porém, Jeová é o Deus Todo-Poderoso. E isso é indicativo de que essa escuridão mundial terá o seu fim. Mas quando acabará então essa escuridão mundial? Muito em breve. A Bíblia diz que em breve Jeová vai expor essas obras praticadas pelas nações. Vai expressar a sua ira. E isso fica bem evidente nas palavras do profeta de Jeová, do profeta Sofonias. Vamos recorrer à Bíblia novamente. Agora vamos ver aqui o que disse o profeta Sofonias, no capítulo 1. Sofonias, o capítulo 1, versículo 14, depois o 18, quando diz assim: o grande dia de Jeová está próximo. Está próximo e se aproxima com grande rapidez. O ruído do dia de Jeová é amargo. Neste dia até o guerreiro dá um grito. Percebe? O dia de Jeová, ele vem vindo, vai chegar. É um ajuste de contas. É justo isso. Pois é contra Jeová que muitos têm pecado. E o que acontecerá com esse dia de Jeová? Veja o versículo 18, por gentileza. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão salvá-los no dia da fúria de Jeová. Toda a terra será consumida pelo fogo do seu zelo, porque ele fará uma exterminação, sim, uma exterminação terrível de todos os habitantes da terra. Como nós entendemos aqui? No contexto geral, o profeta, ele fala de que pessoas boas podem viver. Então, o que significa essa destruição, exterminação de todos os habitantes da terra? O que queremos entender quando a Bíblia diz isso? Todos aqueles que deliberadamente contestam as leis divinas, não aceitam, recusam. É desses que a Bíblia fala. Todos esses. Então, a soberania de Jeová, quando chegar esse tempo, estará em andamento para ser resolvida. O direito legítimo de Jeová governar a humanidade justa e obediente. Mas aí talvez você pergunte assim, mas eu não quero ser destruído. Como eu faço então para sair da escuridão do mundo para a luz de Jeová? O que eu posso fazer? Bem, Jeová é um Deus muito bondoso, muito amoroso. Ele fornece os meios. E na mesma profecia que predisse que haveria uma escuridão espiritual cobrindo a terra, ela diz algo diferente também. Vamos ver? Vamos novamente agora ver Isaías, o capítulo 60 novamente. Dessa vez nós vamos ver o versículo 1 e 2. Isaías, o capítulo 60, o versículo 1 e 2 que diz: levante-se, ó mulher, deixe brilhar a sua luz, pois a sua luz chegou, a glória de Jeová brilha sobre você. Veja, a escuridão cobrirá a terra, e densas trevas envolverão as nações, mas Jeová brilhará sobre você, e sobre você se verá a glória dele. Quem é essa mulher profética? É a organização celestial de Jeová, representada aqui na terra pelos remanescentes cristãos ungidos. Jeová tem usado esse pequeno grupo de anciãos para dar alimento espiritual e cuidar da obra de pregação. Esse grupo é o corpo governante das testemunhas de Jeová, que formam o escravo fiel e prudente. São esses irmãos designados por Cristo que cuidam dessas responsabilidades. Então, para sair da
escuridão do mundo e vir para a luz de Jeová, é necessário reconhecer que somente esse canal é usado por Jeová hoje, para dar esclarecimento espiritual. E aí nós precisamos apoiar esses irmãos de Cristo. Mas como que você que talvez esteja se achegando à organização de Jeová agora, você que talvez é um estudante, o que fazer então para sair definitivamente deste mundo em escuridão? O passo importante a ser tomado é imitar aqueles que já fizeram isso. Estar junto com aqueles que já saíram da escuridão e estão na luz de Jeová. Já abandonaram a escuridão. Sim, imitem os servos leais de Jeová da atualidade. E o que os servos leais de Jeová da atualidade fazem? O que é que nós fazemos? Nós pregamos as boas novas do reino, constantemente. Há várias formas de pregação, de casa em casa, no testemunho público, por telefone, escrevendo cartas. O povo de Jeová não desiste de pregar. Por quê? É a pergunta. Porque através das boas novas é que as pessoas têm a oportunidade de demonstrar se elas preferem a luz de Jeová ou a escuridão. Numa conversa que Jesus teve com um homem lá do passado, chamado Nicodemos, Jesus deixou bem claro que cada pessoa precisa decidir. E que se chegar à luz de Jeová, é muito importante para a salvação da pessoa. Veja o que Jesus falou. Nós vamos ver agora o livro de João, a Bíblia novamente, João capítulo 3, os versículos 19 ao 21. João 3, 19 ao 21. E o texto passa a dizer assim para nós. Então, esta é a base para o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram a escuridão em vez da luz, porque as obras deles eram más. Pois quem pratica as coisas ruins odeia a luz e não se chega à luz para que as suas obras não sejam reprovadas ou expostas. Mas quem faz o que é verdadeiro se chega à luz, para que se veja claramente que as suas obras são feitas em harmonia com a vontade de Deus. Então nós convidamos você que assiste essa palestra, esse discurso bíblico, a se achegar à luz, porque isso vai contar no seu julgamento. Precisa agora fazer isso. E aí você poderá então participar na obra ou na designação mais honrosa que é dada aos humanos, que é pregar as boas novas. Mas talvez você fique pensando assim, não é fácil. Agora eu tenho vários problemas que acontecem na minha vida, circunstâncias, pessoas, e eu preciso agora se achegar à luz, estudar a Bíblia. Tudo isso é muita coisa, mas pense no seguinte. Pense, por exemplo, numa criança. A criança, quando pequenino, o pai coloca ela ali em cima, está começando a firmar os pezinhos, né? Aí o pai coloca ali em cima da mesa e fala assim para a criança, estende os braços e fala, pule. Quem já fez isso sabe o que o filho faz, né? Ele ri e pula, porque ele confia no pai, que o pai o protegerá. Então é isso, tem que pular para os braços de Jeová. Sabe aquela história de que a pessoa, às vezes a gente fala, a pessoa está em cima do muro, ela quer servir Jeová, mas ela está ali meio indecisa. Se você se encontra nessa situação, lembre-se de uma verdade: o muro é de Satanás. Porque o muro, enquanto você está nele, você está com medo dos desafios. E esses medos
eles não são de Jeová. Jeová é um Deus que nos dá confiança. É Satanás que quer que a pessoa pense assim. Mas eu não vou conseguir. Vai conseguir. Mas talvez a pessoa pense assim, olha, mas aí não vai dar. Por exemplo, pregar. Eu posso até estudar a Bíblia, mas pregar vai ser muito complicado para mim. Então aí entra aqueles que Jeová designou no tempo do fim para nos auxiliar. O escravo fiel e prudente nos ajuda muito por meio das nossas reuniões semanais. Algumas pessoas que achavam que não iriam pregar, hoje são excelentes pregadores das boas novas do reino. Por quê? Foram ajudados. Então Jeová nos garante que nos ajuda. E faz isso toda semana. Nós temos a reunião aqui, né, de meio de semana, na congregação, não é? Nós temos a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão. A primeira sessão é chamada Tesouros da Palavra de Deus. Então, nessa reunião, nós vamos conhecer o fundo histórico de uma situação da Bíblia, o contexto e a aplicação na nossa vida diária. Depois nós temos aí a segunda sessão da reunião. Nós até pedimos para os irmãos a imagem, e essa segunda sessão da reunião é a sessão Faça o Seu Melhor no Ministério. Então essa sessão nos ajuda, nos treina, ela é para o treinamento. Então nós vimos ali a irmã, ela fez uma demonstração de uma revisita. Na sequência ela se sentou, ouviu os conselhos do presidente, anotou as sugestões. E depois, no final de semana, ela foi para o ministério, praticar aquilo que ela foi treinada. Então olha como as reuniões ajudam você, ajuda eu, ajuda todos nós, aqueles que já servem Jeová e aqueles que estão desejosos de aprender mais de Jeová. Então a gente aceita um estudo, começa a assistir às reuniões, recebe treinamento, e aí depois nós temos obrigado, irmão, pela imagem. Nós temos aí a terceira sessão, a nossa vida cristã, que vai mostrar como que a gente pode aplicar na vida diária aquilo que a gente aprende da Bíblia. Isso é muito benéfico, as reuniões são benéficas e elas nos dão força espiritual para pregar. E para por aí? Não, nós temos as reuniões do fim de semana. E aí nós encontramos numa delas agora. Estamos tendo o discurso bíblico. Percebeu quantas vezes a Bíblia já foi usada aqui? Então, Jeová nos ajuda a entender muitas verdades preciosas, como a de hoje, por exemplo, que o mundo está em escuridão. Isso também nos beneficia. Na sequência dessa reunião de final de semana, nós temos o estudo de A Sentinela. É ali que nós vamos estudar profecias. É ali que nós vamos obter esclarecimento, porque a luz brilha mais e mais conforme o dia avança. Então, esclarecimento espiritual de verdades da Bíblia. É no estudo da sentinela que nós podemos louvar a Jeová com os nossos comentários. É no estudo da sentinela que nós somos fortalecidos a evitar o proceder do mundo. Hoje os irmãos vai falar sobre o casamento. A forma que o mundo encara, mas a forma que os servos leais de Jeová têm que ver as coisas. Então as reuniões, elas nos protegem, nos ajudam, nos fortalecem espiritualmente. Portanto, nós queremos estudar a Bíblia continuamente, nós queremos assistir às reuniões regularmente. Esses são os meios que nós temos. E precisamos também pregar, porque Jeová vai nos ajudar dessa forma. A libertação desse sistema depende disso, irmãos. Da gente também levar lá o nome de Jeová nas casas. Da gente ensinar os propósitos de Jeová para as pessoas.
É um grande privilégio fazer isso. E a organização de Jeová está preparada para ajudar eu, você, todos nós podemos confiar em Jeová de que Ele nos ajuda nesse sentido. Mas o que significa tudo isso? Pois bem, tudo isso significa algo muito importante. Essa libertação do mundo em escuridão para a luz de Jeová significa muito daqui a pouco, ali no futuro. Está bem pertinho, né? A Bíblia diz que em breve nós vamos ter a grande tribulação. Jesus falou que nunca ocorreu nada igual. Mas daí você fique pensando, talvez eu fique pensando, mas e agora, né? Grande tribulação, só o nome dá medo. Grande tribulação. Se não bastasse a tribulação, ela é grande. E agora? Mas Jeová é um Deus maravilhoso. Quando a gente olha para o passado, a gente vê como que Jeová resolve as coisas com o seu povo, como Ele é um Pai amoroso e bondoso. Nós temos uma imagem, por gentileza. E nessa imagem nós vemos lá o povo de Deus, os israelitas, né? Atravessando em solo seco. Está vendo a sandália do irmão ali? O israelita pisando ali. Agora Moisés, os idosos, tudo devagarzinho, tranquilo, né? Porque tinha uma coluna lá atrás, que deixava os egípcios na escuridão, o mar vermelho já havia sido aberto por Jeová, e tinha uma luz, olha a luz de Jeová aí, tá vendo? Como é importante a luz de Jeová, iluminando o caminho deles, eles estão passando, ninguém está correndo, desesperado. Obrigado, irmão, pela imagem. O que isso significa, irmãos? Que, muito em breve, Jeová vai nos ajudar a passar por essa grande tribulação. Vamos entrar no novo mundo de Deus. Não precisamos ter medo. Nós só precisamos obedecer às orientações de Jeová e daqueles que Jeová usa hoje para nos dar as orientações. Se apegarmos àquilo que a Bíblia diz e as orientações que recebemos, nós poderemos viver na luz de Jeová para sempre. Então, em conclusão, o que aprendemos deste discurso bíblico? Aprendemos que o mundo parece estar esclarecido, mas não está. Aprendemos que o mundo está em escuridão espiritual. Aprendemos também que o causador dessa escuridão é Satanás, o diabo. E a questão dele é contra Jeová. E aí aprendemos que Jeová quer que a gente estude a Bíblia, aprenda dele, dos seus propósitos, que a gente pregue. Está vendo? E daqui a pouco o que Jeová vai fazer? Vai trazer a salvação para nós. Não é gratificante servir um Deus assim? Portanto, abandone a escuridão, venha a luz para a luz de Jeová e viva para sempre. Agradecemos ao nosso maravilhoso Deus Jeová por nos instruir tanto, né? Nos fortalecer, mostrando que seu reino está muito próximo. E também ao nosso irmão Troiano, por apresentar essa matéria de maneira tão instrutiva. E agora a nossa reunião continua com o estudo da revista A Sentinela, que está a cargo do nosso irmão Jorge Mário. Muito bom, é um prazer estarmos juntos para essa segunda reunião e vamos iniciá-la assim como iniciamos a primeira reunião, entoando um cântico. Os que puderem desejarem poderão ficar de pé
para entoarmos juntos o cântico de número 131, o que Jeová uniu. Esse cântico é baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6. Nós vamos ouvir a introdução musical e vamos acompanhar. Muito bem, nosso estudo de hoje encontra-se na sentinela de maio deste ano, é o estudo de número 23. E o tema é bastante sugestivo. Mantenha acesa a chama de Já. É baseado no livro do Cântico de Salomão, capítulo 8, versículo 6, que na essência diz: as chamas do amor são um fogo ardente, a chama de Já. Segundo a nota inicial, o que nós vamos considerar nesse estudo? Que o casamento é um presente da parte de Jeová para os seres humanos, onde marido e mulher pudessem sentir e expressar amor especial um pelo outro. Mas às vezes, devido aos problemas desse sistema e da imperfeição, pode ser que o amor esfrie. Então, especialmente se você é casado, esse estudo vai ajudar você a manter a chama do amor acesa e ter um casamento feliz, mesmo nesse sistema. Então, todos são convidados a se expressar. Levante a sua mão bem alto. Não desista se não for chamado da primeira, na segunda, na terceira vez. Insista, tá bom? Vamos tentar alcançar todos. Mas tente expressar. Os comentários mais curtos e objetivos são os que mais apreciamos, porque ele nos ajuda a entender o que você quer dizer. Os comentários muito longos, às vezes você pode se perder e nós também na assistência, às vezes ficamos perdidos o que você queria dizer, tá bom? Vamos tentar fazer isso? O nosso irmão Ian Liberali vai nos ajudar lendo os parágrafos e também os textos bíblicos. Então acompanhe a leitura do primeiro parágrafo. A Bíblia descreve o amor verdadeiro de uma maneira muito bonita. Suas chamas são um fogo ardente, a chama de Já. Águas turbulentas não podem extinguir o amor, nem podem os rios levá-lo na correnteza. Essas palavras dão uma garantia animadora para os casais. Vocês podem ter verdadeiro amor um pelo outro. A Bíblia descreve o amor verdadeiro. Qual é a figura de linguagem usada pela Bíblia para descrever o amor verdadeiro? Irmão Antônio Rodrigues. Então a Bíblia descreve o amor verdadeiro de uma maneira muito bonita. Aqui, entre aspas, está descrito assim: as suas chamas são um fogo ardente, a chama de Já. Águas turbulentas não podem extinguir o amor, nem podem rios levá-lo na correnteza. Muito bom, uma bela poesia, né? Excelente. Quando a Bíblia usa essa expressão, a chama de Já, o que ela quer dizer? A irmã Késia Frank? Está querendo dizer que Jeová é a fonte desse tipo de amor. Muito bom, irmã Késia. Obrigado por nos ajudar. Acompanhe a leitura do parágrafo 2. O amor verdadeiro e eterno entre marido e esposa depende dos esforços deles. Por exemplo, pense numa fogueira. Ela pode ficar sempre acesa, mas você precisa colocar lenha nela. Se você não tomar cuidado, ela pode apagar. Da mesma forma, o amor entre marido e esposa pode continuar forte para sempre, mas só se eles cuidarem do seu relacionamento. Às vezes, um casal pode sentir que seu amor está esfriando, principalmente quando eles estão sobrecarregados com problemas financeiros ou de saúde e com os desafios de criar filhos. Então, se você é casado, como você pode manter a chama de Já acesa em seu casamento?
Neste estudo, vamos ver 3 coisas que você pode fazer para manter o seu casamento forte e feliz. O que um casal deve fazer para que o amor entre eles não esfrie? A irmã Carol Gomes. É interessante a comparação que faz no parágrafo com uma fogueira, né? Para manter a chama acesa, é preciso colocar lenha nela, né? Então, assim, ela vai sempre manter o fogo aceso. E num relacionamento, num casamento, é da mesma forma. O amor, ele pode ser eterno, mas o casal, eles precisam cuidar desse relacionamento. Então, no decorrer do estudo, nós vamos ver como que nós podemos cuidar do nosso relacionamento para que esse amor seja eterno. Muito bom, Carol, excelente. Mas e se um dos cônjuges não for cristão? O que a nota aqui nos ajuda a entender? Irmão Luiz Tomazelli? A nota mostra para nós que, nesse artigo, nós vamos ver princípios que podem realmente nos ajudar, mesmo caso algum de nós tenhamos algum cônjuge fora da verdade. Muito bom. Então, nós vamos ver 3 coisas que você pode fazer para manter o seu casamento forte e feliz. Você, não pense assim que é o seu marido que tem que fazer ou é a sua esposa que tem que fazer. Vamos tentar aplicar para nós. Eu vou tentar aplicar para mim mesmo também. Vamos fazer assim? Então vamos lá. A primeira coisa é continue fortalecendo a sua amizade com Jeová. Parágrafo 3. Para manter a chama de Já acesa, marido e esposa devem se esforçar para ter uma forte amizade com Jeová. Porque fazer isso vai ser bom para o casal. Quando marido e esposa dão importância à sua amizade com Jeová, eles não demoram para aplicar os conselhos dele. Isso os ajuda a evitar e a lidar com problemas que poderiam fazer o amor do casal esfriar. Uma pessoa espiritual faz seu melhor para imitar as qualidades de Jeová, como a bondade, a paciência e o perdão. Quando um casal mostra essas qualidades, o amor que existe entre eles aumenta. Uma irmã chamada Lena, que já está casada por mais de 25 anos, diz: é fácil amar e respeitar alguém que é espiritual. Então vamos ler esse texto aqui de Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Acompanhe a leitura, por favor. Também, alguém pode vencer a um que está só, mas 2 juntos podem resistir ao agressor, e um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Então, como uma forte amizade com Jeová aumenta o amor entre o casal, conforme diz esse texto. O estudante Edmilson. Quando o marido e a esposa dão importância à amizade com Jeová, eles não demoram para aplicar os conselhos dele. Isso os ajuda a evitar e a lidar com problemas que poderiam fazer o amor do casal esfriar. Excelente, Edmilson, muito bom. Irmã Camila Liberali? E nesse texto fala sobre o cordão tríplice, né? Então, quando o casal coloca Jeová no casamento, forma um cordão de 3 fios, né? Interessados um no outro, eles dificilmente vai ser quebrado. Então, o casamento fica mais forte. Excelente, Camila. Como é que o texto de Efésios 4, 32 até o 5:1 nos mostra que isso que a Camila comentou é verdadeiro? Por quê? Irmã Milka Venâncio. Porque quando a nossa amizade com Jeová ela está fortalecida, a gente imita as qualidades dele, né? E aí a gente consegue ser mais bondoso, compassivo, perdoar. É por isso. Muito bom, Milka, excelente. A Roberta Filippo. Eu achei interessante o comentário da irmã Helena, que diz aqui no parágrafo. Ela disse que é fácil amar e respeitar alguém que é espiritual. Então, os casados podem se fazer essa reflexão. Eu sou uma pessoa espiritual? Então, quando o cônjuge não demonstra através de ações que é espiritual, fica mais desafiador amar e respeitar. Então, todos nós queremos nos esforçar, né, nessa questão da espiritualidade, mesmo os que não são casados. Excelente, Roberta. Nós temos uma imagem, vamos colocar esta imagem aí. Gostaria que alguém comentasse. É uma imagem dupla, né?
Qual é a correlação das duas figuras aí? Irmão Garcia, Wagner Garcia? Nós vemos que esse casal jovem, né, está imitando, refletindo o casamento de José e Maria, pois estes também eram um casal espiritual, até por isso que eles foram escolhidos por Jeová, né, por serem pessoas espirituais e que tementes a Deus. Então esse casal está imitando eles por fazer isso. Muito bom, Wagner, obrigado. Vamos acompanhar a leitura do parágrafo 4. Vamos ver um exemplo da Bíblia. Quando Jeová teve que escolher quem seriam os pais do futuro Messias, ele tinha muitas opções entre os descendentes de Davi. Mas por que ele escolheu José e Maria? Porque os dois tinham uma forte amizade com Jeová, e Jeová sabia que sempre estaria em primeiro lugar no casamento deles. Os casais podem aprender com... O que os casais podem aprender com José e Maria? Por que Jeová escolheu José e Maria para serem os pais do futuro Messias? Uma boa questão, hein? Irmã Daiane Brizola. Porque os dois tinham uma forte amizade com Jeová. E Jeová sabia que sempre estaria em primeiro lugar no casamento deles. Muito bom, Daiane, isso mesmo. Valeu a pena para eles terem uma amizade tão sólida com Jeová? Como valeu, né? Parágrafo 5. José não demorava para obedecer às orientações de Jeová, e isso fez dele um bom marido. Em pelo menos 3 ocasiões, ele recebeu instruções de Deus sobre sua família. Em todas as vezes, ele obedeceu rapidamente, mesmo quando precisou fazer grandes mudanças. Por obedecer às orientações de Deus, José protegeu Maria e cuidou dela. Com certeza, isso aumentou o amor e o respeito que Maria sentia por ele. Maridos, vocês podem imitar José por sempre procurar as orientações da Bíblia ao cuidar de sua família. Quando você segue os conselhos da Bíblia, mesmo que seja preciso fazer mudanças, você mostra que ama sua esposa e fortalece seu casamento. Uma irmã em Vanuatu, que já está casada por mais de 20 anos, diz: quando meu marido procura e segue a orientação de Jeová, meu respeito por ele aumenta. Eu me sinto segura e confio nas decisões dele. O que os maridos podem aprender com José? A estudante que nos visita, pode dizer o seu nome para nós? Deise. Deise. Por sempre procurar as orientações da Bíblia ao cuidar de sua família. Excelente, dona Deise, muito obrigado. Irmão Lucas Alves. Então, a Bíblia fala de algumas situações, né, pelo menos 3, em que José recebeu orientações vindas de Jeová e ele seguiu essas orientações de maneira rápida, né? Ele não postergou, né, as orientações que tinha recebido. E isso significou a vida, né, para ele e para a sua família nessas situações. Então, isso mostra a importância, né, de seguirmos as orientações de Jeová, buscarmos a sua orientação com base na Bíblia, para tomarmos decisões que vão afetar toda a família. Excelente, Lucas. Você vai ser um bom marido. Esperamos. Irmão Francisco Bessa. Os versículos citados aí, de Mateus 1, 20, 24, 2, 13 a 15, 19 a 21, eles especificam essas ocasiões em que José foi rápido em obedecer a Deus. O primeiro trecho fala sobre Jeová dizer para que ele levasse Maria para casa. Então ele foi rápido nisso. Também em capítulo 2 fala da ida dele para o Egito. E no versículo 19 a 21, Jeová disse agora para ele voltar a Israel. Em nenhuma dessas ocasiões ele deixou de obedecer a Jeová. Isso, dá a impressão, nesse último relato, que ele fez isso logo cedinho, né? Que é o que diz o relato, né? Irmão Alan Venâncio.
E o interessante é que por ele obedecer essas orientações, ele protegeu a Jesus e protegeu a Maria. E aí, se a gente for olhar, né, pelos olhos de Maria, isso aumentou o amor e o respeito dela por José. Ótimo, obrigado, Alan. Isso mesmo. Aqui fala de uma irmã em Vanuatu. O que ela declarou aqui que confirma essa verdade, irmã Ana Azimoto? Ela fala que quando o marido dela procura e segue a orientação de Jeová, o respeito dela por ele aumenta e ela se sente mais segura e ela confia nas decisões dele. Excelente, mano. Obrigado. Parágrafo 6. Maria tinha sua própria amizade com Jeová. A fé dela não dependia de José. Ela conhecia bem as Escrituras. Ela também tirava tempo para meditar. Sem dúvida, por ser uma pessoa espiritual, Maria era uma excelente esposa. Hoje, muitas esposas se esforçam para ser como Maria. Por exemplo, uma irmã chamada Emiko diz: quando eu era solteira, eu tinha minha própria rotina espiritual. Mas, depois que casei, era meu marido que orava por nós e cuidava da nossa adoração em família. Então, percebi que eu comecei a esperar que ele fizesse as coisas por mim. Mas, daí eu vi que quem tinha que cuidar da minha amizade com Jeová era eu mesma. Agora, eu tiro tempo para ficar sozinha com meu pai Jeová, orando, lendo a Bíblia e meditando no que leio. Esposas, continuem fortalecendo sua amizade com Jeová. Assim, seus maridos vão ter mais motivos para elogiar e amar vocês. O que as esposas podem aprender com Maria? Vamos ver aqui a Evelyn Otso. Embora Maria tivesse um marido espiritual, né, ela não dependia da fé de José. Na verdade, ela também era amiga próxima de Jeová, né? Ela conhecia bem as Escrituras. E o relato de Lucas, no capítulo 2, tanto o versículo 19 como o 51, menciona que ela guardava cuidadosamente todas as declarações no coração. E por ela fazer isso, né, meditar na palavra de Deus, ela era uma pessoa espiritual e uma excelente esposa. Muito bom, Evelyn. Obrigado. Irmã Berenice Bessa? E que ela era uma pessoa espiritual, esse fato é registrado, né, em Lucas 1, 46 a 55, as palavras que ela falou em louvor a Jeová. Ela citou mais de 20 referências diretas ou indiretas da Bíblia. Então, ela acreditava que Jeová era um Deus leal e ajudaria aqueles que fossem leais também. Muito bom, irmã Berenice, obrigado. A irmã Sofia Takeda? A gente sabe que depois que as pessoas se casam, né, o homem ele tem uma responsabilidade de cuidar espiritualmente da família. Mas Gálatas 6:5, ele nos lembra que cada um levará a sua própria carga. Então é muito perigoso a gente deixar a nossa espiritualidade depender de outra pessoa, né? Por isso que é tão importante que as esposas elas façam assim como Maria, né? E leiam, e meditem, e apliquem, né? Porque assim a nossa amizade com Jeová vai ser realmente forte, né? Excelente, Sofia. Obrigado. Irmão Edilson Santos, aqui na frente. Não é incomum se observar, né? Observar que quando um casamento acaba por alguma circunstância, né, ou falecimento ou coisa parecida, o cônjuge se desanima, esfria, né, espiritualmente, começa a se afastar das reuniões, né? E às vezes tem que haver com isso que essa irmã comenta, né? Ela estava atribuindo tudo ao marido, enquanto que a Bíblia deixa bem claro que a salvação é individual, né? Então cada um tem que fazer a sua parte. Excelente, irmão Edilson, isso mesmo. Irmã Valéria Vreck. Eu gostaria de comentar Provérbios 31:30, que fala que a mulher, solteira ou casada, que teme a Jeová, receberá elogios. Excelente, irmã Valéria, muito bom. Tem um irmão que muito espiritual, que ele usa uma expressão em relação aos seus filhos,
mas que se aplica bem aqui no caso da esposa. Ele disse assim que os meus filhos, disse ele, não podem amar a Jeová com o meu coração. A esposa também não pode amar a Jeová com o coração do marido, né? A relação é pessoal, né? Então se aplica bem aqui, né? Muito bom. Parágrafo 7. José e Maria trabalhavam em equipe para manter uma forte amizade com Jeová. Eles sabiam que era muito importante adorar a Jeová juntos, como família. Isso deve ter sido um desafio, principalmente depois que eles tiveram mais filhos. Mas eles conseguiram. Esse é um ótimo exemplo para os casais hoje. Se você também tem filhos, pode ser um desafio ir às reuniões ou encontrar tempo para adoração em família. Talvez seja ainda mais difícil separar um tempo para estudar e orar juntos como casal. Mas nunca se esqueçam, quando vocês adoram a Jeová juntos, vocês se aproximam dele e também um do outro. Então, coloquem as atividades espirituais em primeiro lugar. O que os casais podem aprender com o exemplo de José e Maria? Agora juntos os dois. O que os casais podem aprender do casal José e Maria? Irmã Amanda Galdereto. Então, aqui o parágrafo falou que José e Maria, eles eram uma equipe. Então, essa equipe é que fazia eles se tornarem fortes e ter uma amizade forte com Jeová. E, junto isso, eles tinham a família dele. Então, eles conseguiram, apesar dos desafios, ter uma família espiritualmente forte. E hoje também se aplica a nós, né? Nós sabemos que é um desafio criar filhos, encontrar tempo para preparar a reunião, para adoração em família. Mas, com a ajuda de Jeová, a gente consegue fazer isso e torna a nossa família forte e a nossa amizade com Jeová forte também. Muito bom, irmã Amanda, isso mesmo. Irmão Gabriel Gomes. E os relatos citados de Lucas, né, mostram que antes mesmo de José e Maria ter Jesus, eles já tinham esses hábitos espirituais, e à medida que tanto Jesus como seus filhos nasciam, com certeza com isso vinha dificuldades, né, de criar tanto o Messias como outros pequenos servos de Jeová, mas eles mantiveram essa rotina, né? O texto de Lucas 2, 22 e 24 fala de como que eles trataram Jesus seguindo ali a ordem da lei mosaica, falava que era o costume deles de sábado, né, ir na sinagoga, e por causa disso eles também levavam os filhos. Então, mesmo nas dificuldades que eles passavam, eles mantiveram a sua rotina espiritual como casal. Excelente, Gabriel. Na família Gaudi, o Ricardo, a Thaís, no Zoom. E eu achei interessante também nesses versículos, no 2:41, que naquela época não exigia que as mulheres comparecessem à celebração da festividade da Páscoa, né? Então Maria podia ter deixado a responsabilidade só para José, mas não, ela tinha o costume de acompanhar José e seus filhos, né? Mesmo com a família ali crescendo, eles faziam essa viagem todo ano, até mesmo passando por regiões montanhosas, até chegando a quase 300 quilômetros, né? Tanto de ida e volta. Excelente, irmã Thaís, muito obrigado. Irmã Laís Alves. E quando o casal, eles adoram a Jeová juntos, além deles se aproximarem de Jeová, eles se aproximam um do outro, já que Jeová é o originador do casamento, então ele tem os conselhos que o casal precisa. E aqui dá uma dica boa também, de colocar as atividades espirituais em primeiro lugar, já que tem tanta coisa para fazer, se prioriza o que é a atividade espiritual, fica mais fácil. Muito bom, Laís, excelente. Lá em Lucas 4,16, falando de Jesus, diz o que sobre ele? E como isso mostra a espiritualidade da família de Jesus? Irmã Maiana Sampaio. Ele tinha o costume de todo sábado ir na sinagoga ler a Bíblia. E isso acontecia porque a própria Bíblia diz que ele foi criado desse jeito. Exatamente, muito bom. Parágrafo 8. O que você pode fazer se seu casamento não está indo bem? Talvez vocês nem tenham vontade de fazer adoração em família juntos.
Nessa situação, comece com algo simples e agradável, um assunto que os dois aceitem estudar. Fazer isso vai fortalecer o amor entre vocês e aumentar a vontade de fazer coisas espirituais juntos. O que pode ajudar um casal que está com dificuldades para fazer sua adoração em família? Vamos lá, Vanessa Garcia. Então, a adoração em família precisa ser uma ocasião agradável. Então, para isso, a sugestão é começar com algo simples, um assunto que os dois aceitem estudar. Muito bom, Vanessa, uma boa sugestão. Você tem outra sugestão para nós? Gostaria de compartilhar como é que acontece lá, talvez na sua casa, a adoração em família, que a torna tão regular? Irmão Luiz Tomazelli. Uma coisa importante também é todos terem a disponibilidade do horário. Não adianta sermos rígidos num horário que o outro não pode, né? Então, para juntar a família nesse intento importante espiritual, precisa conciliar os horários também. Muito bom, irmão Tomazelli, obrigado. Razoabilidade, né? E como mostrou o parágrafo, às vezes você fica vendo lá, né, aquela família lá que constrói lá as muralhas de Jericó, um vestido de rei, outro de Nabucodonosor, né, outro de Daniel. Não vou conseguir isso, não. Então, a sugestão aqui seja simples, né? Faça algo simples, né? O importante é a regularidade, tá bom? Passem tempo juntos. Parágrafo 9. Marido e esposa também podem manter o seu amor forte passando tempo juntos. Isso ajuda o casal a não se afastar aos poucos, mas a conhecer bem os pensamentos e sentimentos um do outro. Veja o que Lilian e Ruslan descobriram logo depois de se casarem, mais de 15 anos atrás. Lilian diz: a gente achava que ia passar muito tempo juntos, mas não foi bem assim. O tempo todo a gente tinha muita coisa para fazer. Nosso trabalho, as coisas de casa e depois os filhos. Daí nós vimos que era preciso reservar um tempo para ficar juntos, senão a gente ia se afastar um do outro. Por que marido e esposa precisam passar tempo juntos? Por que precisam? Irmã Etiane Boaventura. Então, por fazerem isso, eles mantêm o amor deles mais forte, e isso ajuda o casal a não se afastar aos poucos, mas conhecer bem os pensamentos e os sentimentos um do outro. Muito bom, irmã Etiane. Aqui cita as palavras da irmã Lilian. O que ela diz que é uma realidade? Quem gostaria de destacar aqui as palavras dessa irmã? A irmã Laís Mascarenhas. Aqui ela disse que quando eles casaram, eles achavam que iam passar muito tempo juntos, mas não era bem assim que acontecia, porque sempre tinha alguma coisa para eles fazerem, ou trabalho, ou as coisas de casa, ou cuidar dos filhos. Então eles viram que era necessário reservar um tempo para eles passarem juntos, senão eles iam acabar se afastando mesmo estando até na mesma casa. Muito bom, Laís, obrigado. Irmão Darcy Galdereto. Aqui mencionou que eles perceberam, né, os dois, que precisavam passar os tempos juntos. Então, não adianta um só notar essa falha, né? Os dois precisam estar sempre refletindo um com o outro, meditando e conversando, né? Será que estamos bem em nosso relacionamento? Será que precisamos de melhorar em algo? Porque um só pensar não vai adiantar, porque o outro vai ter pensamento diferente. Então, o marido e a esposa precisam refletir nessa questão. Obrigado, irmão Galdereto. Parágrafo 10. O que os casais podem fazer para passar tempo juntos? Talvez seja preciso incluir isso na sua programação. Um irmão na Nigéria, chamado Uzondo, diz: quando programo minhas atividades, eu separo um tempo para ficar com minha esposa. Para mim, isso é uma prioridade.
Veja o exemplo de Anastasia, na Moldávia. Ela é uma esposa de um superintendente de circuito e encontrou uma maneira de usar melhor seu tempo. Ela diz: eu tento fazer minhas coisas enquanto meu marido está ocupado com suas responsabilidades. Assim, nós podemos ficar juntos depois. Mas, e se vocês são tão ocupados que é difícil encontrar tempo para ficar juntos? Vamos ler Efésios 5, versículos 15 e 16. Acompanhe a leitura. Assim, estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Então, como os casais podem aplicar este conselho? A irmã que está nos visitando ali, diz o seu nome para nós. Laire. Laís? Laire. Laire. Isso. Laire. Então, o texto, ele incentiva a usar o tempo da melhor forma possível. Para o casal, então, é muito importante que eles separem um tempo para passarem juntos e não deixar para ficarem juntos quando sobrar um tempo, porque esse tempo pode não aparecer. Então, é muito importante reservar esse momento. Muito bom, irmã Laire. Obrigado. Irmã Márcia Dias. E aplicando esse princípio, é o que um irmão da Nigéria faz. Ele diz que quando programa as suas atividades, ele separa um tempo para ficar com a esposa dele. E ele ainda diz: para mim isso é uma prioridade. Um belo exemplo, né? Muito bom. Aí tem uma outra fala aqui da irmã Anastasia, ou Anastácia, depende aí. Irmã Camila Liberali. Então, a irmã Anastasia, ela é esposa de um superintendente de circuito. Então, quando ela encontrou uma maneira de usar melhor seu tempo, ela tentou fazer as coisas dela enquanto o marido estava ocupado com suas responsabilidades, e assim eles poderiam ficar juntos depois quando os dois estiverem livres. Muito bom, Camila, obrigado. Olha, 2 bons exemplos, né? Irmã Evelyn Otso. Eu gostei do texto de Filipenses 1:10, que está aqui, porque ele fala de certificar de quais são as coisas mais importantes, né? Então, servir a Jeová é a nossa prioridade de vida, essa é a mais importante, mas o texto mostra que existem outras, e cuidar da família é uma delas, né? Então, aos maridos que servem em especial como anciãos na congregação, é elogiável, né? Que eles consigam fazer para Jeová, mas também não deixam de ser bons maridos cuidando do casamento. Muito bom, irmã Evelyn. Excelente. Mas e agora está difícil de achar tempo. Está muito difícil. Vamos ver o que podemos fazer nesse caso? Parágrafo 11. Maridos e esposas podem aprender com o exemplo de Áquila e Priscila, um casal muito querido pelos primeiros cristãos. A Bíblia não fala muito sobre como era o casamento deles, mas mostra que eles trabalhavam, pregavam e ajudavam outros, e faziam tudo isso juntos. Na verdade, sempre que a Bíblia fala de Áquila e Priscila, eles são citados juntos. Que atividades Áquila e Priscila faziam juntos? Dê provas. Olha, agora... Não, não precisa dar prova, não. Irmã Magali Santos. Então, embora a Bíblia não fala, né, como era o casamento deles, mas nós podemos ver tanto em Romanos 16 como em Atos 18, que eles estavam sempre juntos, eles pregavam, trabalhavam, ajudavam outros, né, sempre são citados juntos. Muito bom, irmã Magali. O que os relatos mostram? O que eles faziam juntos, segundo os relatos da Bíblia? Cite um relato em que eles estão numa atividade juntos. Irmã Berenice Bessa. Então, até no trabalho secular, né? Eles fabricavam tendas,
Tanto que o apóstolo Paulo, enquanto esteve por lá, também trabalhou fabricando tendas para se sustentar. Muito bom. Então trabalhavam juntos, né? Secularmente. Outra atividade que faziam juntos. Irmão Wagner Garcia. Em Atos 18, 24 a 26, fala que os dois trabalhavam juntos também na pregação. Isso, muito bom. Irmão Ivanhoski, Valdecir Ivanhoski. Eles aconselharam Apolo sobre o Jesus Cristo, como era Jesus Cristo, aprofundaram o conhecimento de Apolo. E todos nós sabemos que Apolo era um grande orador fluente, né? Muito bom. Excelente. Tiago Brizola. Em Romanos 16, 3 e 4, diz que eles até mesmo arriscaram o próprio pescoço por Paulo. Então, isso foi um ato de muita coragem de ambos. Excelente. Então, qual é a lição? Olhando, por exemplo, desse casal, qual é a lição para nós? Irmã Magali Monticelli. É que quando o casal trabalha junto, mantém a união. Muito bom, irmã Magali. Então, irmão Darcy... Não, irmã Vilma Alves. Irmão Darcy já comentou. Então, o exemplo deles mostra que não precisa esperar sobrar tempo, né, para ficarem juntos. Trabalhem juntos, né, tanto no campo, como até mesmo tarefas de casa e assim por diante. Muito bom. Era isso, irmão Darcy? Darcy Galdereto. Eles estavam sempre atentos às atividades, né? Então, não ficavam um esperando o outro contar, ou o outro chamar, ou o outro incentivar. Os dois estavam acompanhando a organização. Então, tudo que via que precisava, os dois estavam à disposição. Muito bom. Parágrafo 12. Como os casais podem imitar Áquila e Priscila? Pense em tudo que vocês têm para fazer. Será que poderiam fazer algumas dessas coisas juntos, como casal? Por exemplo, Áquila e Priscila pregavam juntos. E vocês, costumam sair no campo juntos regularmente? Áquila e Priscila também trabalhavam juntos. Pode ser que vocês dois não tenham o mesmo emprego, mas será que poderiam fazer algumas atividades juntos, como cuidar da casa? Quando ajudam um ao outro numa tarefa, vocês se sentem como uma equipe e têm mais oportunidades para conversar. Robert e Linda estão casados há mais de 50 anos. Robert diz: nós não temos muito tempo para ficar juntos nos divertindo, mas quando eu lavo a louça e minha esposa seca, ou quando estou cuidando do jardim e ela vem me ajudar, eu me sinto muito feliz. Fazer coisas juntos nos deixa mais unidos e nosso amor continua crescendo. O que o marido e a esposa podem fazer para passar mais tempo juntos? Irmã Larissa Santos. Então, o casal ele pode fazer várias atividades juntos, né? No caso de Áquila e Priscila, eles pregavam juntos. Então, da mesma maneira, o casal ele também pode fazer isso, né? Por saírem no campo juntos regularmente. E também no caso do trabalho, né? Mesmo que o casal eles não trabalhem no mesmo emprego, eles poderiam até mesmo fazer alguma atividade juntos, até mesmo atividades de casa. Porque quando o casal ele faz isso, eles ajudam um ao outro nas tarefas e eles também se sentem como uma equipe e têm mais oportunidades para conversar. Obrigado, Larissa. Temos uma imagem aqui. Vamos colocar essa imagem. Eu gostaria que alguém comentasse essa imagem para nós. Irmão Ian Liberali. Então nós vemos no fundo da imagem aí o exemplo que acabamos de ver, um exemplo bíblico de Áquila e Priscila, né? Provavelmente eles estavam ali fiando
tecidos para a tenda, que era o trabalho secular que eles faziam, né? E à frente nós vemos ali um exemplo dos nossos dias, né? Um casal talvez que já tenha uma certa idade, um tempo de casamento, mas eles tiram tempo para fazer atividades juntos. Com certeza, esses atos fortalecem a união de ambos. Excelente. Irmão Dario. Em ambas as imagens, a gente vê cenas de atividades que podem ser feitas enquanto se conversa, né? Então, isso é uma coisa importante para quando for decidir quais vão ser as atividades que o casal vão fazer juntos, né? Obrigado, irmão Dario Caruso. Irmão Heber Troiano. É importante para nós, como maridos, né, levar a questão para o lado prático, que nem a gente está vendo aí. Eu demorei um pouquinho para aprender, mas hoje eu tenho entendido melhor aqui, Eclesiastes 4:9, melhor 2, né? Antigamente eu chegava em casa da reunião e ficava aguardando, mas hoje eu já consigo chegar em casa após a reunião e ajudar a preparar o alimento, quando necessário. Então, a gente amadurece aos poucos, né? Mas a gente quer fazer tudo o que é possível para ajudar as esposas. Muito obrigado, irmão Troiano, por compartilhar essa experiência pessoal conosco. Irmão José Antônio Luz. Jeová nos ensina que o casamento deve fazer com que o homem e a mulher se tornem um só. E esses momentos onde se estão juntos, dividem tarefas juntos, são momentos para conversarem, para considerarem temas bíblicos, coisas espirituais. E uma dica que nós sempre fizemos foi sempre considerar que pelo menos uma refeição por dia nós faríamos juntos, até na época das crianças também. É um excelente momento para todos conversarem, todos programarem e até mesmo programar como seria o estudo bíblico mais tarde. Excelente, irmão Antônio. Obrigado por essa sugestão pessoal. Roberta Medeiros. E hoje as recreações que o mundo oferece para a gente pode fazer com que a gente caia no laço de gastar muito tempo, né, com essas recreações. Então a gente viu que o que esse casal da imagem estava fazendo era uma recreação que incentivava, né, como o irmão Dario falou, a conversa, né? Hoje a gente pode acabar gastando tempo demais com coisas que não agregam. Muito bom. Parágrafo 13. Mas lembrem-se que apenas estar juntos nem sempre significa que vocês são unidos. Uma irmã no Brasil diz: hoje em dia, com tantas distrações, é fácil cair na armadilha de pensar que estamos passando tempo juntos só porque vivemos debaixo do mesmo teto. Eu aprendi que estar juntos é só uma parte da receita. A outra parte é dar ao meu marido a atenção que ele precisa. Veja o que Bruno e sua esposa Thaís fazem para dar atenção um ao outro. Ele diz: quando estamos passando um tempo juntos, a gente deixa o celular de lado e aproveita bem o tempo um com o outro. O que marido e esposa precisam fazer para serem unidos de verdade? O que precisam fazer? Irmã Milka Venâncio. Eles precisam ter um tempo de qualidade, né? Fazer algo juntos de verdade, conversar, porque, como diz o texto, tem muitas distrações, né? Então, não é porque está junto na mesma casa que está tendo tempo de qualidade, é preciso separar um tempo para isso. Muito bom. Irmã Lídia Luz. É uma realidade o que a irmã diz aqui, né? Que hoje em dia, com tantas distrações, é fácil cair na armadilha de pensar que estamos passando tempo juntos só porque vivemos no mesmo teto. Isso pode acontecer, né? E ela menciona aqui que ela aprendeu que estar junto é uma parte só da receita, né? E precisa ter a outra parte, que é dar o melhor para o marido, que é a atenção que ele precisa. Então, refletir nisso faz com que a gente dê valor, né? E converse um com o outro. E não fique nesse sistema que está junto porque está debaixo do mesmo teto.
Muito bom, irmã Lídia. Bom, mas agora o problema é maior do que isso. Eles não gostam de ficar juntos. E agora, como faz? Vamos ver o parágrafo 14? Mas, e se vocês não gostam de passar tempo juntos? Talvez vocês gostem de coisas diferentes ou às vezes irritem um ao outro. Então, o que vocês podem fazer? Pensem de novo no exemplo da fogueira. O fogo não fica forte de uma hora para outra. É preciso alimentar esse fogo aos poucos, com pedaços de lenha cada vez maiores. Do mesmo modo, por que vocês não começam passando pelo menos um tempinho juntos todo dia? Tentem fazer coisas que os dois gostem e evitem coisas que causem brigas. Dando um passo de cada vez, vocês podem reacender o seu amor. Se o marido e a esposa não gostam de passar tempo juntos, o que eles podem fazer? Vamos ver aqui a Mayla, o que ela pode contribuir para esse casal. Então, assim, é importante lembrar que o marido e a esposa, eles são pessoas diferentes, que tiveram criações diferentes. Então, é bem possível que os dois possuam gostos diferentes, ou então, às vezes, irritem um ao outro. Mas é importante lembrar o que diz o texto de Tiago 3,18. Ele mostra que precisa haver condições pacíficas para que a semeadura produza frutos da justiça. Então, para existir um ambiente de paz, o casal ele pode começar a ter programações de lazer que os dois gostem. Muito bom, Mayla, excelente. Irmã Laís Galdereto. E o parágrafo mostra aqui que tem que ser um esforço e atitudes pacíficas dos dois, né? Coisas que os dois gostem, que os dois evitem brigas. Então, para dar certo, tem que ser aos pouquinhos e com esforço igual dos dois. Obrigado, Laís. Laís Alves. E o exemplo da fogueira ajuda, né, a gente a entender como que isso funciona. Porque fala que o fogo ele não fica forte de uma hora para outra. É preciso alimentar aos poucos com pedaços de lenha até que fiquem maiores esses pedaços. Então, da mesma forma, já que eles não gostam de ficar juntos, começar aos poucos. Então, pequenas atividades que agradem um ao outro até que eles comecem a gostar de ficar juntos. Excelente. Irmão Paulo Formes. Aqui falou também para colocar aos poucos, né? Não é para jogar a lenha, né? Fazer um... Acaba até apagando a fogueira, né? Derruba tudo, né? Muito bom, porque para o cristão a separação não deve ser uma opção, não é? Então você precisa fazer todo o esforço possível para manter o casamento. E se já esfriou, é reacender, né? Bom, terceiro ponto, trate um ao outro com respeito, parágrafo 15. O respeito é essencial no casamento. Ele pode ser comparado ao oxigênio. Sem oxigênio, uma fogueira apaga rapidamente. Da mesma forma, sem respeito, o amor que existe entre um casal pode esfriar rapidamente. Por outro lado, quando o marido e a esposa se esforçam para mostrar respeito um pelo outro, eles mantêm o seu amor vivo. Pode ser que você ache que está mostrando respeito, mas será que sua esposa ou seu marido se sente respeitado? Penny e seu marido, Eric, já estão casados há mais de 25 anos. Ela diz, o respeito que mostramos um pelo outro cria um ótimo ambiente em nosso lar. A gente se sente à vontade para conversar porque sabe que um dá valor à opinião do outro. Então, o que você pode fazer para que seu marido ou esposa sinta que você o respeita? Veja o exemplo de Abraão e Sara. Porque o respeito é essencial para manter vivo o amor de um casal. Por que é tão importante assim? Irmã Carol Gomes. Então, mais uma vez aqui o exemplo da fogueira, né? Ela só vai se manter acesa se ela tiver o oxigênio, né? E no casamento, esse oxigênio, ele é o respeito, né? Então, o amor entre o casal, quando não tem respeito, esse amor pode esfriar rapidamente. Então, o casal ele deve tomar muito cuidado com relação a isso. Muitas vezes, nós podemos achar que nós estamos respeitando o nosso cônjuge, mas será que ele se sente respeitado? Então, nós precisamos levar essa questão.
Muito bom. Mas como é que você vai saber se ele se sente respeitado ou ela se sente respeitada? Você acha que respeita. Agora temos uma questão. Irmão Gomes. Gabriel Gomes. Por duas maneiras, né? A primeira, por uma conversa franca, né? Com o cônjuge, para saber se realmente ele se sente ou ela se sente respeitado. E o respeito mútuo dentro do casamento dá sintomas, por assim dizer, né? É o que bem citado aqui no parágrafo pelo casal, que cria um ambiente, uma atmosfera quente, né? Uma atmosfera agradável dentro de casa. Então, quando está com esse ambiente, é porque ambos se sentem à vontade, ambos se sentem respeitados e ambos respeitam a opinião um dos outros. Muito bom, Gabriel, obrigado. Vamos ver um exemplo bíblico. Acompanhe o parágrafo 16. Abraão tratava Sara com respeito. Ele ouvia as opiniões de Sara e respeitava os sentimentos dela. Certa vez, Sara estava muito estressada e desabafou tudo o que estava sentindo com Abraão. Ela até colocou a culpa nele pelo que estava acontecendo. Será que Abraão ficou bravo com Sara? Não, ele sabia que Sara era uma esposa submissa e que ela o apoiava. Abraão escutou Sara e tentou resolver o problema. O que podemos aprender? Maridos, é verdade que vocês têm autoridade para tomar decisões na família. Mesmo assim, seria amoroso ouvir a opinião de sua esposa antes de tomar uma decisão, principalmente se a decisão for afetá-la. Às vezes, pode ser que sua esposa esteja estressada e só precise desabafar. Será que você respeita os sentimentos dela, ouvindo com atenção? Ângela e Dmitry já estão casados há quase 30 anos. Ângela explica que seu marido faz para que ela se sinta respeitada. Dmitry sempre está disposto a me ouvir quando eu estou irritada ou quando eu só quero conversar. Ele é paciente comigo, mesmo quando eu estou muito nervosa. Vamos ver o texto de 1 de Pedro 3,7. Acompanhe a leitura. Da mesma maneira, você, marido, continue a morar com a sua esposa segundo o conhecimento. Dê-lhe honra como um vaso mais frágil, o feminino, visto que ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. O que os maridos podem aprender com o exemplo de Abraão? Pense no texto de 1 de Pedro 3,7 e o exemplo de Abraão. Qual é a lição para nós? Irmão Carlos Barbosa? Bom, houve uma situação, aliás, diversas situações, que levou Sara a ficar estressada e ela culpou Abraão por aquela situação, né? E Abraão entendeu a situação e sabia que Sara o respeitava. Então não se envolveu tanto no problema. Agora, o que esse texto também ensina aos maridos, né? 1 Pedro 3,7, que eles devem procurar ter harmonia dentro do lar, porque se eles tratar a esposa nesse ambiente do modo rude, do modo ignorante, as orações dele podem ser impedidas com Jeová. Então é um negócio muito sério. Muito bom, excelente. Irmão Lucas Alves. O texto de 1 Coríntios 11:3 diz que o marido ele é o cabeça da família, né? Dessa forma ele tem autoridade dada por Jeová de tomar decisões. Porém, não seria amoroso, né, encontrar peso, né, com os textos de 1 Pedro 3,7 e 1 Coríntios 13, 4 e 5, não seria amoroso o marido tomar todas as decisões sozinho, né? Mas ele deve sempre consultar a sua esposa, principalmente se for tomar alguma decisão que vá afetá-la. Muito bom, Lucas. Irmão Edilson Otso. O texto ainda de 1 de Pedro 3,7 ainda fala para nós encararmos a nossa esposa como um vaso mais frágil.
e também agir com ela segundo o conhecimento. E o que significa esse conhecimento? A nota nos mostra, que é mostrar consideração pela esposa, compreendendo ela. Então, às vezes, quando ela está com uma dificuldade, ela quer conversar, abrir conosco, às vezes o marido ele tem um lado mais prático de fazer as coisas, mas não, nós temos que ali ser paciente e escutar com bastante atenção as esposas. Muito bom. O depoimento da irmã Ângela é revelador. Quem gostaria de destacar a essência desse depoimento aí? Agora os maridos estão... Irmã Senira Alves. Então ela diz que o que faz ela, né, se sentir respeitada pelo marido é quando ele está disposto a ouvi-la, né? Quando ela está, às vezes, pode estar estressada, está querendo falar, abrir o seu coração, falar dos seus sentimentos. E ela disse que ele está sempre disposto a fazer isso, né? Principalmente quando ela está irritada. Mesmo assim, ele fica lá escutando tudo que ela tem que dizer. E por ele ser paciente com ela, ela é muito grata a isso, né? Ver o quanto ele a respeita. Muito bom. Então já sabe, quando sua esposa quiser falar, para tudo, escute ela. Que ela vai gostar disso, né? Muito bom. Parágrafo 17. Sara mostrava respeito por Abraão, apoiando as decisões dele. Certa vez, alguns visitantes chegaram de surpresa, e Abraão decidiu convidá-los para comer. Ele pediu que Sara parasse o que estava fazendo e preparasse uma grande quantidade de pão. Sara apoiou a decisão de Abraão e, na mesma hora, fez o que ele pediu. Esposas, vocês podem imitar Sara apoiando as decisões de seus maridos. Assim, vocês fortalecem seu casamento. Dmitri, citado no parágrafo anterior, explica o que sua esposa faz para que ele se sinta respeitado. Ele diz: eu gosto muito de ver como Ângela apoia as minhas decisões, mesmo quando nossas opiniões são diferentes. E quando minha decisão não dá certo, ela não me critica. Fica claro que é muito mais fácil amar alguém que respeita você. Acompanhe a leitura de 1 de Pedro 3, versículos 5 e 6. Pois era assim que as santas mulheres do passado, que esperavam em Deus, se adornavam, sujeitando-se ao marido, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Você será filha dela, desde que continue a fazer o bem e não se deixe dominar pelo medo. O que as esposas podem aprender com o exemplo de Sara? Agora para a esposa. O que aprender do exemplo de Sara? Não deixe que os maridos comentem. Irmã Carol Gomes. Então, nós esposas devemos respeitar os nossos maridos, assim como Sara fez com Abraão, né? Por apoiar as decisões dele. Abraão pediu para que Sara ali parasse o que estivesse fazendo e preparasse uma grande quantidade de pão, né? E ela prontamente apoiou a decisão de Abraão. Na mesma hora ela fez isso. Então nós podemos copiar esse exemplo de Sara, né? Mostrar respeito aos nossos maridos quando eles vão tomar as decisões. Muito bom. Agora tem o depoimento aqui do Dmitri, o marido da Ângela, que mostra que eles estão aplicando os conselhos. Irmã Laís Alves. Então ele fala que gosta muito quando ela apoia as decisões dele, né? Mesmo quando as opiniões são diferentes. E mesmo que essa decisão não dê certo, ela não critica ele. Então fica bem mais fácil você conseguir amar alguém que respeita você. Excelente, Laís. Obrigado. Parágrafo 18. Hoje, Satanás está fazendo de tudo para acabar com o amor que existe dentro do casamento. Ele sabe que se marido e esposa perderem o amor que sentem um pelo outro, talvez eles também percam o amor que sentem por Jeová. Mas o amor verdadeiro nunca acaba. Então, se esforcem para que o amor no seu casamento seja como o amor descrito no Cântico de Salomão. Coloquem Jeová em primeiro lugar na vida de vocês. Passem tempo juntos e mostrem respeito pelos sentimentos e necessidades um do outro. Fazendo isso, vocês vão dar honra a Jeová, a fonte do amor verdadeiro.
Assim como uma fogueira que está bem acesa, o amor entre vocês vai continuar forte por toda a sua vida. Muito obrigado, irmão Ian, pela sua excelente leitura, nos ajudou bastante. Ficou uma imagem para trás, né? Então vamos voltar lá, a imagem no parágrafo 16, o que ela retrata para nós? Quem quer comentá-la? Irmão Samuel Bessa. Podemos ver na gravura no círculo Abraão e Sara. Mesmo quando Sara estoncou nele, falando que a culpa era dele, nós podemos ver na gravura que ele ouviu o que Sara falou, respeitosamente. E do lado nós podemos ver um casal atual, né? A esposa querendo conversar, falar dos seus sentimentos para o marido respeitosamente sentou para ouvir isso. Então isso fez com que o vínculo do casal ficasse mais forte. Muito bom, Samuel. Obrigado por lembrar isso para nós. Então, parágrafo 18. O que vai acontecer se um casal se esforçar para manter a chama do amor acesa? O que vai acontecer? Irmã Laine? Laine Zaraikizik. Então, fazendo isso, além de dar honra para Jeová, né, que é a fonte do amor verdadeiro, também vamos, assim como uma fogueira que está bem acesa, manter o amor entre nós por toda a nossa vida. Muito bom, irmã Laine. Na casa do irmão Ricardo, no Zoom. Eu achei interessante que ao longo de todo esse estudo, ao destacar o exemplo desses servos de Jeová que são casados, a organização colocou o tempo que eles estão casados. Por exemplo, no início do estudo, falando da irmã Lena, ele fala que ela é casada por mais de 25 anos. A irmã em Vanuatu, por mais de 20 anos. Também ali o casal Lília e Ruslan fala lá de mais de 15 anos. O irmão Robert e Linda, casados há mais de 50 anos. E logo no finalzinho, falando de Penny e seu marido, falou que eles são casados há 25 anos e Ângela e Dimitri há mais de 30 anos. Então, por assim dizer, qual que é o sucesso do casamento? É que todos eles aplicaram tudo que nós consideramos no estudo hoje. Deixaram a chama de Jeová acesa no casamento. Ou seja, colocaram Jeová em primeiro lugar na vida, passaram tempo juntos e mostraram respeito um pelos outros. Então, eles são exemplos, né, para nós hoje. Então, como casados, nós devemos pensar, fazer uma autoanálise nesse estudo que nós tivemos hoje e aplicar no nosso casamento, na nossa vida, todas essas orientações de Jeová. Muito bom, irmão Ricardo. Obrigado por lembrar isso, né? Bom, qual é a sua resposta agora nessa recapitulação? Por que colocar Jeová em primeiro lugar ajuda o casal a ser feliz? Alan Venâncio. Quando o marido e a esposa colocam a sua amizade com Jeová em primeiro lugar, eles não demoram para aplicar os conselhos dele. Isso os ajuda a evitar e a lidar com problemas que poderiam fazer o amor do casal esfriar. E por agir dessa forma, isso ajuda o casal a ser mais feliz. Excelente, irmão Alan. Obrigado. O que o marido e a esposa podem fazer para passar mais tempo juntos? O que fazer nesse mundo tão atribulado? Irmão Alessandro Silva. Eles podem se programar para poder ter esse tempo, né? E quando isso não é possível, eles podem aproveitar o tempo que eles têm para poder valorizar esse tempo. Muito bom. Isso mesmo. Irmão Tomazelli, Luiz Tomazelli. Nós devemos também melhorar a comunicação, deixar o celular, né? Hoje a tecnologia tem nos aproximado de pessoas que estão distantes, mas nos distanciado de pessoas que estão perto. Então é isso que acontece no casamento. A pessoa precisa, né, levar em consideração isso e fortalecê-lo numa boa conversa. Muito bom. Não se sinta pressionado a responder instantaneamente todas as mensagens que você recebe no celular. Antes do celular, às vezes levava horas, até dias para se responder uma questão. Então você não precisa ser instantâneo, né? Especialmente se você estiver com a sua esposa, né? Como marido e esposa podem mostrar respeito um pelo outro?
Irmã Laire. O marido ele pode mostrar esse respeito pela esposa quando ele ouve com paciência, atenção e compreensão os sentimentos e os pensamentos dela. E ela pode mostrar esse respeito pelo marido quando apoia as decisões que ele toma. Muito bom, excelente. Muito obrigado aos irmãos pelo seu silêncio, pela sua atenção e pelos seus comentários, né? Contribuiu para termos um estudo bastante animado, né? Vamos encerrar entoando um cântico. Os que desejarem e puderem poderão ficar de pé. Cântico 132, Nós Somos Um, baseado em Gênesis 2, 23 e 24. Depois o irmão Heber Troiano irá nos representar Jeová em oração. Neste vídeo vamos falar sobre a importância de manter o amor e a chama viva no casamento, usando a metáfora do fogo ardente e a referência a Jah, Jeová. Ele destaca 3 aspectos principais. Fortalecer a amizade com Jeová. O artigo enfatiza que um casal deve ter uma forte conexão espiritual com Deus, aplicando seus conselhos e imitando suas qualidades. Isso ajuda a evitar problemas que possam enfraquecer o amor entre marido e esposa. Passar tempo juntos. O texto ressalta a importância de dedicar tempo um ao outro, mesmo quando há muitas responsabilidades. Destaca exemplos bíblicos de casais que trabalhavam e adoravam juntos, incentivando os leitores a encontrar atividades comuns que fortaleçam seu relacionamento. Tratar um ao outro com respeito. O respeito mútuo é crucial para manter o amor vivo. O artigo destaca como maridos e esposas podem demonstrar respeito ouvindo um ao outro, apoiando decisões e mostrando compreensão, mesmo diante de desafios. O texto enfatiza que, ao seguir esses princípios, o casal pode manter o amor ardente como uma chama, honrando a Deus e mantendo a conexão amorosa ao longo da vida.